Numa aldeia tranquila, todos reparam em tudo, mas um vizinho pode ter reparado em coisas demasiado. Bem-vindo ao verso da pista Eu sou seu anfitrião. Vale, antes de começarmos, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo hoje. Eu sempre adoro ver de onde essa comunidade maravilhosa está participando. Suas mensagens realmente dão vida a essas histórias. Agora, vamos à investigação. A aldeia de Vale de São Cléter sempre fora um lugar onde a vida transcorria com uma tranquila certeza. As sebes eram cuidadosamente aparadas. As casas ostentavam a era como casacos velhos, e os aldeões acreditavam, talvez com um pouco de ingenuidade, que nada de verdadeiramente terrível poderia acontecer ali. No primeiro sábado de junho acontece o evento anual. Festa no Jardim de São Cléterfoy, realizada nas dependências de Casa Hawthorne. Tem uma extensa casa georgiana pertencente ao respeitável e amplamente admirado Sra. Evelyn Carrington. Tendas brancas pontilhavam o gramado como cogumelos bem cuidados depois da chuva. Mesas estavam cobertas com toalhas de renda, pratos com sanduíches de pepino e bolos de limão dispostos com polidez e precisão. Crianças corriam com bandeirinhas de papel, enquanto a banda de metais da cidade vizinha tocava marchas alegres com bravura. Em todos os sentidos externos, era uma reunião de aldeia perfeitamente normal. Senhorita Marple, sentada à sombra de um caramanchão de rosas, observava tudo com atenção silenciosa. Ela segurava delicadamente uma xícara de chá entre dedos finos, seus olhos azuis claros percorrendo os grupos de moradores da vila. Para a maioria das pessoas, ela parecia simplesmente uma senhora idosa aproveitando a tarde. Mas Miss Marple passou a vida inteira observando a natureza humana. E a natureza humana, pensava ela frequentemente, era notavelmente consistente. Que participação maravilhosa este ano, disse Sra. Finchley, sentando-se ao lado dela com um farfalhar de saias floridas. Embora eu deva dizer, gostaria que a Sra. Carrington tivesse escolhido um dia mais fresco. Senhorita Marple deu um leve sorriso. Os eventos da aldeia sempre revelam os padrões mais interessantes nas pessoas, respondeu ela, com suavidade. A Sra. Finchley piscou. Padrões? Ah, sim, disse Miss Marple. A gente repara em quem fala com quem evita quem e quem finge não ver ninguém. Ela fez um gesto discreto com a xícara de chá. Do outro lado do gramado, Sr. Lionel Grant, o advogado local, estava perto da mesa da rifa, falando em voz baixa com o doutor Peter Wainwright, o médico da aldeia. Ambos os homens exibiam expressões de polidez que pareciam um pouco cautelosas demais. Entretanto, perto da tenda do concurso de flores, Clara Hastings Uma, jovem professora de olhos brilhantes e mãos nervosas, permaneceu ao lado do arranjo de rosas, lançando olhares repetidamente em direção à casa. E na extremidade do gramado, parado bem imóvel junto à cerca viva, estava Sr. Arthur Bellamy. Miss Marple o notou quase imediatamente. Ele não estava falando com ninguém. Ele estava observando. Arthur Bellamy era um homem magro, de traços marcantes e postura que sempre parecia ligeiramente tensa, como se estivesse prestes a recuar a qualquer momento. Ele morava sozinho na casa ao lado de Hawthorne House, e ele vigiava a propriedade dos Carrington com muito mais frequência do que parecia natural. A Sra. Finchley baixou a voz em tom conspiratório. Aquele homem me dá uma sensação muito estranha, sussurrou ela, sempre espiando por cima da cerca viva. A Sra. Carrington já comentou isso várias vezes. Senhorita Marple mexeu o chá pensativamente. Observar, minha cara Sra. Finchley, não é em si um crime. Não, mas é uma sensação desagradável. O olhar de Miss Marple voltou-se novamente para Arthur Bellamy. Ele estava de fato observando,
mas não da maneira casual de um convidado entediado. Seus olhos estavam fixos em Sra. Evelyn Carrington, que estava perto do coreto cumprimentando os convidados com calorosa gentileza. A Sra. Carrington era uma mulher bonita, na casa dos 50 anos, com os cabelos grisalhos elegantemente penteados para trás, sob um chapéu de palha adornado com fitas claras. Então ela possuía a serenidade e a confiança de alguém há muito acostumada a ser admirada. E certamente era admirada. Toda a aldeia falava da sua generosidade. Ela realiza campanhas de caridade, seus modos impecáveis, seus jardins impecavelmente cuidados. Miss Marple já havia conhecido muitas pessoas assim antes. Raramente eram tão simples quanto pareciam. A banda terminou sua música e aplausos educados ecoaram pelo gramado. A Sra. Carrington levantou a mão para chamar a atenção. Meus queridos amigos, ela disse calorosamente, em poucos minutos começaremos o sorteio da rifa. Ouviam-se murmúrios alegres. As crianças se aglomeraram perto da mesa na esperança de ganhar prêmios. No entanto, Miss Marple percebeu algo curioso. Arthur Bellamy havia se mudado. Ele agora estava mais perto da casa e meio escondido atrás de uma sebe alta. Continuo assistindo, ainda aguardando. Os olhos de Miss Marple se estreitaram ligeiramente. Uma lembrança surgiu vagamente em sua mente. Anos atrás, em outra aldeia, havia uma mulher que observava seus vizinhos com exatamente a mesma intensidade. E nesse caso, um grito repentino estilhaçou a tarde. Veio da direção da casa. O alegre alarido da festa desmoronou em uma confusão assustada. Vários moradores correram em direção às portas da varanda que estavam abertas. Senhorita Marple levantou-se lentamente da cadeira. Dentro da Hawthorne House, as vozes ecoavam nitidamente. Então, alguém gritou: "Meu Deus, alguém chame o médico!" Miss Marple entrou na sala de estar justamente quando a multidão começou a se dispersar. No chão de madeira polida, ao lado de uma cadeira caída, jazia a senhora Evelyn Carrington. Seu chapéu de palha rolou vários metros para longe. Uma mancha escura se espalhou pelo tecido claro de seu vestido. O Dr. Wainwright ajoelhou-se ao lado dela, com o rosto sombrio. O cômodo ficou completamente silencioso quando ele olhou para cima. "Receio", disse ele em voz baixa, "que a Sra. Carrington esteja morta." A sala ficou repleta de suspiros de espanto. A Sra. Finchley agarrou-se ao batente da porta. "Morta? Mas ela estava lá fora." O Dr. Wainwright hesitou. Então, ele pronunciou a palavra que fez a casa inteira gelar. "Tóxico." Os aldeões entreolharam-se em estado de choque e descrença. Um assassinato, na festa no jardim. Miss Marple permaneceu completamente imóvel. Seu olhar percorreu lentamente a sala. Rostos empalidecem em choque. Vozes trêmulas de confusão. Mas um rosto era diferente. Não, Arthur Bellamy estava parado perto da porta. Assistindo, não estou surpreso. Sem medo, só observando. Senhorita Marple juntou as mãos delicadamente. "Que curioso", murmurou ela baixinho. E embora ninguém tivesse ouvido suas palavras, uma expressão tênue e pensativa já havia surgido em seu rosto. Porque em aldeias como St. Cleather's Hollow, os assassinatos raramente eram cometidos por estranhos. Eles vieram dos vizinhos. E às vezes, de vizinhos que observavam tudo com muita atenção. Por alguns instantes, ninguém parecia capaz de se mover. A sala continuava lotada, mas o silêncio em seu interior era imenso, como se as paredes da Hawthorne House tivessem se contraído e aprisionado cada respiração. Então, como tantas vezes acontecia em momentos de verdadeira calamidade, as pessoas começaram a falar todas ao mesmo tempo. "Ah, não pode ser veneno. Ela estava perfeitamente bem até 15 minutos atrás. Ela comeu alguma coisa? Chamem a polícia imediatamente." O Dr. Wainwright se levantou, erguendo a mão,
e retomou sua postura profissional com visível esforço. Por favor, todos devem manter a calma. Ninguém deve tocar em nada nesta sala. Ninguém, porém, parecia particularmente calmo. A senhora Finchley começara a chorar de forma trêmula e indignada, como se as lágrimas não fossem apenas de tristeza, mas também um protesto contra o próprio fato de tal coisa ter ocorrido. Lionel Grant tirou os óculos e os poliu com um cuidado desnecessário. Clara Hastings estava de pé junto à lareira, pálida e rígida, com as mãos enluvadas cerradas com tanta força que os nós dos dedos ficavam visíveis através do couro. Miss Marple permaneceu perto da porta, discreta e alerta. Seus olhos se voltaram primeiro para a pequena mesa ao lado da cadeira caída. Sobre ela, uma xícara de porcelana, meio cheia de chá, e um prato com os restos quebrados de um pequeno bolo confeitado. Um garfo jazia ao lado. Nada de extraordinário. E, no entanto, nunca se sabia. O assassinato, ela costumava refletir, tinha uma extraordinária tendência a se esconder no corriqueiro. Ela disse alguma coisa? Perguntou Grant. Antes de desmaiar, o Dr. Wainwright franziu a testa. Apenas que ela se sentiu subitamente mal. Um instante depois, caiu. O inspetor Hale ainda não havia chegado de Manchester, mas a vila já começara sua própria investigação em sussurros, olhares e na instintiva divisão de lealdades. Miss Marple sabia que, ao anoitecer, cada sala de estar incende. E Cleathers Hollow teria sua própria versão dos acontecimentos, cada uma mais certa que a anterior e nenhuma particularmente confiável. Ela olhou novamente para Arthur Bellamy. Ele não se afastara muito da soleira. Seu rosto magro estava pálido, mas não havia nele desordem nem perda de controle. Pelo contrário, dava a impressão de um homem que media as reações dos outros e as guardava na memória. Quando Clara Hastings se virou e o viu observando, sobressaltou-se quase violentamente e desviou o olhar imediatamente. Aquilo, pensou Miss Marple, não era uma ninharia. Um agente da delegacia local chegou ofegante em poucos minutos, seguido logo depois pelo próprio inspetor Hale, um homem corpulento e de aparência sensata, com olhos cansados e uma expressão que sugeria que os assassinatos na aldeia eram exatamente tão inconvenientes quanto ele sempre esperara que fossem. Ele observou a sala, o corpo, a companhia abalada e então acenou brevemente com a cabeça para o Dr. Wainwright. Tem certeza? Tão certo quanto posso estar sem um exame adequado, disse o médico. Mas eu apostaria minha reputação nisso. O olhar do inspetor Hale reteve brevemente a xícara e o prato de chá. Então, começaremos pelo óbvio. Ninguém sai daqui até que eu tenha anotado os nomes e os depoimentos iniciais. Nesse momento, ouviu-se um murmúrio discreto de angústia. A festa, ao que parecia, havia oficialmente terminado. Miss Marple conhecia o inspetor Hale superficialmente por conta de um caso antigo envolvendo um sacristão, uma sacristia trancada e um sobrinho notoriamente desonesto. Ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Era um homem prático, não se opunha a informações onde quer que as encontrasse, embora preferisse não divulgá-las. Os primeiros depoimentos foram colhidos na biblioteca, um a um. Enquanto as pessoas aguardavam sua vez no corredor e na sala de estar, pequenos grupos se formavam e se dispersavam como um clima instável. Miss Marple sentava-se em silêncio em uma cadeira de encosto alto e ouvia. Foi surpreendente o quanto as pessoas revelaram quando acreditavam estar falando apenas em estado de choque. Ela não tinha inimigos, dizia a senhora Finchley a quem quisesse ouvir. Absolutamente nenhum. Todos adoravam Evelyn. Miss Marple achava que qualquer pessoa descrita exatamente nesses termos geralmente exigia um exame mais detalhado. Do canto oposto veio a voz baixa da esposa do vigário.
Ouvi dizer que houve um pequeno desentendimento do outro lado da cerca viva. A Sebe? Repetiu outra mulher. Com o Sr. Bellamy. Aparentemente, ele havia reclamado de ser ignorado. Ou talvez ela tivesse reclamado de ele a ignorar. Nunca se chega a uma conclusão clara dessas coisas. A bolsa de tricô de Miss Marple estava fechada em seu colo. Ela não tricotava. Ela apenas segurava a bolsa, pois senhoras idosas com bolsas de tricô raramente inspiravam medo. Na biblioteca, chegou a vez de Arthur Bellamy. Ele entrou com passos firmes e fechou a porta suavemente atrás de si. Permaneceu lá dentro mais tempo do que a maioria. Clara Hastings, que esperava perto da escada, parecia cada vez mais aflita. Por 2 vezes fez menção de ir embora, mas parou quando mais o policial olhou para ela. Lionel Grant aproximou-se dela com gentileza profissional. Minha querida senhorita Hastings, a senhora parece fraca. Sente-se antes que caia. Estou perfeitamente bem, disse ela rapidamente. Mas você está tremendo. Foi um choque terrível. Sim, o tom de Grant era tranquilo. Para todos. Algo na maneira como ele disse aquilo fez com que Miss Marple levantasse o olhar. Grant sorriu para Clara, mas o sorriso não transmitia calor. Tinha um tom de pressão. Clara finalmente se sentou. Um instante depois, como se sentisse o olhar de Miss Marple sobre si, virou-se ligeiramente e lançou um olhar fraco e incerto. Miss Marple retribuiu com um olhar de pura compaixão maternal, que muitas vezes inspirava confiança melhor do que qualquer pergunta direta. Quando Arthur Bellamy saiu da biblioteca, o inspetor Hale saiu logo atrás. Senhorita Marple, disse ele, com aquele ar de quem se dirige a ela por engano, querendo dizer o contrário. Talvez a senhora tivesse a gentileza de contar ao policial o que viu antes de a senhora Carrington entrar na casa. Certamente, inspetor. Dentro da biblioteca, Hale fechou a porta e fez um gesto para que ela se sentasse em uma cadeira. Ele não se sentou imediatamente. Bem, Miss Marple cruzou as mãos. Você quer saber o que eu notei que outros talvez não tenham notado? Aprendi que isso economiza tempo. Que gratificante, disse Miss Marple. Um canto de sua boca se contraiu. Você observou algo em comum? Observei várias coisas incomuns. Se são importantes ou não é outra questão. Ela fez uma pausa. O Sr. Bellamy observou a senhora. E Carrington durante toda a festa com extraordinária persistência. A senhorita Hastings pareceu nervosa muito antes da morte ocorrer. O Sr. Grant e o Dr. Wainwright tiveram uma conversa decididamente constrangida perto da mesa da rifa. E a própria Sra. Carrington, pouco antes de fazer seu anúncio, olhou uma vez em direção à casa com o que só posso descrever como apreensão. O inspetor Hale franziu a testa. Apreensão? De quê? Não sei dizer, mas não era a expressão de uma mulher que estava aproveitando uma festa da aldeia em sua homenagem. Ele fez uma anotação. Mais alguma coisa? Sim. A xícara de chá sobre a mesa pode não ser a xícara adequada. Ele ergueu o olhar bruscamente. Por quê? Porque quando os refrescos foram servidos pela primeira vez lá fora, a Sra. Carrington segurava uma xícara com estampa azul. A xícara ao lado dela é branca lisa com borda dourada. Muito bonita, claro, mas não é a mesma coisa. O lápis de Hale parou. Tem certeza? Minha memória para porcelana é melhor do que para rostos, disse Miss Marple, em tom de desculpas. É uma daquelas coisas. Pela primeira vez naquela tarde, o inspetor pareceu genuinamente interessado. Lá fora, no corredor, ouviu-se um ruído repentino, o som inconfundível de algo caindo, seguido pelo grito abafado de Clara Hastings. O inspetor Hale abriu a porta imediatamente. Sobre o tapete perto da escada, havia um pequeno estojo de pó compacto de prata. Clara estava parada ao lado dele, pálida e trêmula, enquanto Arthur Bellamy
que passava por ali, se abaixou para pegá-lo. Ao devolver o objeto para ela, ele disse em voz baixa, mas que ecoou pelo corredor com uma clareza arrepiante: "A senhora precisa ter mais cuidado, senhorita Hastings. Coisas pequenas podem ser muito perigosas." Ninguém falou. E Miss Marple, observando o rosto aterrorizado de Clara e a expressão serena de Bellamy, sentiu a primeira e fria forma da verdade começar a se agitar em sua mente. Clara Hastings aceitou o estojo de pó compacto com dedos que tremiam tão visivelmente que o pequeno estojo de prata chacoalhou levemente em sua mão. "Obrigada", disse ela, embora sua voz fosse pouco mais que um sussurro. Arthur Bellamy inclinou a cabeça com um distanciamento educado e deu um passo para o lado, mas seus olhos permaneceram sobre ela por um instante a mais do que o necessário. Havia algo naquela atenção silenciosa que parecia tensionar o ar no corredor. E o inspetor Hale observou a troca de palavras atentamente. "Senhorita Hastings", disse ele com um tom firme, mas não rude, "a senhora será a próxima a prestar depoimento." Ela assentiu rapidamente, quase rápido demais, e caminhou em direção à porta da biblioteca. Miss Marple permaneceu sentada onde estava, com uma expressão de leve interesse, embora seus pensamentos já começassem a se organizar naquele padrão meticuloso que ela conhecia tão bem. As reações humanas eram como fios de renda, aparentemente delicadas, mas formando uma estrutura que podia ser seguida se alguém tivesse paciência. Clara desapareceu na biblioteca. Arthur Bellamy caminhou lentamente em direção às portas da varanda e ficou ali parado, olhando para o jardim onde a festa havia acontecido tão recentemente, em pleno astral. A senhorita Marple levantou-se silenciosamente e juntou-se a ele. "Foi uma tarde tão agradável", disse ela gentilmente. "A gente sempre se esquece de como as circunstâncias podem mudar rapidamente." Bellamy virou ligeiramente a cabeça. De fato, sua voz era suave, quase indiferente. "Acredito que a senhora conhecia bem a senhora Carrington", continuou Miss Marple. "Não particularmente. Mas vocês eram vizinhos." "Sim." Suas respostas foram tão brevas e cuidadosas que Miss Marple se lembrou de um homem que conhecera em St. Mary Mead, que criava pombos e guardava segredos com igual determinação. "Ela parecia ser uma dama muito admirada", disse Miss Marple. Os lábios finos de Bellamy se curvaram levemente. "A admiração pode ser algo extremamente enganoso." Miss Marple não respondeu imediatamente. Em vez disso, e permitiu que um silêncio pensativo se instalasse entre elas. Então ela disse, como se a ideia tivesse acabado de lhe ocorrer: "Você deve ter uma vista muito boa da Hawthorne House do seu jardim." O olhar de Bellamy voltou-se para o gramado. "A gente percebe as coisas quando mora perto." "Sim", disse Miss Marple suavemente. "Acontece com frequência." Dentro da biblioteca, a voz de Clara Hastings podia ser ouvida fracamente enquanto ela respondia às perguntas do inspetor Hale. O murmúrio subia e descia, indistinto, mas tenso. Após alguns minutos, a porta abriu-se novamente. Clara surgiu ainda mais pálida do que antes. Ela evitou completamente a direção de Bellamy e caminhou em direção à escadaria, onde a senhora Finchley imediatamente a envolveu em uma demonstração de carinho e compaixão. O inspetor Hale chegou logo em seguida. "Senhor T. Grant", chamou ele. "Por favor." O advogado endireitou-se da lareira onde estava esperando e entrou na biblioteca com uma calma calculada. Miss Marple percebeu que Clara Hastings começara a torcer as luvas no colo. A senhora Finchley deu-lhe tapinhas no braço repetidamente, oferecendo um consolo sussurrado que pareceu apenas aumentar o desconforto da jovem. Nesse momento, o Dr. Wainwright saiu da sala de estar, onde o corpo permanecia com o semblante grave. "O médico legista está a caminho", informou ele a Hale em voz baixa.
mas acredito que já podemos fazer uma suposição razoável. Arsênico? Perguntou Hale. Muito provavelmente. Os sintomas surgiram rapidamente. Senhorita Marple escutou atentamente. O arsênico não era particularmente sutil. Exigia oportunidade e preparação. E, no entanto, tais coisas raramente estavam fora do alcance de pessoas determinadas. Seus olhos voltaram-se novamente para a porta da sala de estar. A xícara de chá ainda repousava sobre a pequena mesa ao lado da cadeira caída. Não é a mesma xícara. Uma discrepância tão simples. E, no entanto, como ela frequentemente observava, as coisas simples tendiam a ocultar as ações mais deliberadas. O inspetor Hale percebeu a direção do olhar dela. A xícara será examinada, disse ele em voz baixa. Tenho certeza que sim, respondeu Miss Marple. Embora seja curioso pensar quando a troca poderá ter ocorrido. Intercâmbio? Bem, se a senhora Carrington originalmente segurava outra xícara, como acredito que sim, alguém deve tê-la substituído em algum momento. Hale levou isso em consideração. Os refrescos foram servidos do lado de fora, disse ele. As pessoas circulavam livremente, entrando e saindo da casa. Exatamente, disse Miss Marple. A entrevista de Grant na biblioteca não durou muito tempo. Ao retornar ao salão, sua compostura permaneceu intacta, embora seus olhos tenham se voltado brevemente para Clara Hastings, com algo que parecia notavelmente calculista. O inspetor Hale saiu atrás dele. Falarei com todos novamente amanhã, anunciou ele. Por agora, peço que todos permaneçam à disposição. Ninguém deve sair da aldeia. Essa declaração gerou uma nova onda de agitação. Uma investigação de homicídio exige paciência, acrescentou Hale, sem rodeios. Arthur Bellamy esboçou um leve sorriso. Não tenho intenção de ir a lugar nenhum, inspetor. Senhorita Marple olhou para ele. Não, disse ela pensativa. Eu já suspeitava que você não faria isso. Lá fora, e a noite começava a cair sobre os tranquilos gramados da Hawthorne House. As bandeirinhas coloridas da festa ondulavam suavemente na brisa fresca, seu brilho alegre agora estranhamente deslocado. Os aldeões começaram a se dispersar lentamente sob a supervisão do policial, suas conversas sussurradas, mas fervorosas. Miss Marple hesitou perto do portão por um instante, olhando para trás, para a casa. Pela janela da sala de estar, ela conseguia ver a pequena mesa ao lado da cadeira, a xícara, o bolo. A cena simples em que a morte chegou silenciosamente. Ao lado dela, a doutora Wainwright conversava em voz baixa com o inspetor Hale. Atrás deles, Arthur Bellamy caminhou pela trilha em direção às casas vizinhas. Ele não olhou para trás, nem uma vez, para Hawthorne House. Miss Marple observou-o partir, e sua expressão pensativa se aprofundando. Pela primeira vez desde a tragédia, ela sentiu uma certeza nítida. Alguém em St. Cleathers Hollow planejou essa morte com muito cuidado. Mas Miss Marple sabia que as pessoas cuidadosas muitas vezes deixavam passar os mínimos detalhes. E às vezes, o menor detalhe era a única coisa que os protegia. Na manhã seguinte, St. Cleathers Hollow despertou sob um céu nublado. Aquele tipo de luz cinza pálida que parecia apropriada para uma vila que havia perdido sua sensação de segurança habitual. As notícias se espalharam com uma velocidade impressionante. Ao meio-dia, todas as famílias já sabiam o essencial. A senhora Evelyn Carrington estava morta. A causa da morte foi envenenamento e a polícia estava investigando o caso. E Miss Marple estava sentada na pequena sala de estar da casa de campo onde estava hospedada. Um lugar confortável que pertencia à sua velha conhecida, a senhora Denham. Uma bandeja de torradas e geleia de laranja repousava intocada ao lado de sua cesta de tricô, enquanto ela ouvia com atenção educada o fluxo de comentários ansiosos da senhora Denham.
É simplesmente terrível, disse a senhora Denham, talvez pela quarta vez. Pensar que uma coisa dessas pudesse acontecer aqui, de todos os lugares. Evelyn Carrington era o pilar de toda a vila. Bazares beneficentes, reformas na igreja, o fundo para o hospital. Ora, metade das boas obras desta paróquia eram obra dela. Senhorita Marple assentiu pensativamente. Sim, essas pessoas muitas vezes se tornam figuras centrais. E ser assassinada na própria casa, continuou a senhora Denham. É quase inconcebível. Senhorita Marple cruzou as mãos. É preciso pensar a respeito, receio, disse ela gentilmente. A senhora Denham baixou a voz, inclinando-se para a frente com uma mistura de alarme e ansiedade. Você acha que a polícia já suspeita de alguém? O inspetor Hale é um homem cauteloso, respondeu Miss Marple. Ele dará preferência aos fatos às suposições. Mas certamente aquele terrível Sr. Bellamy deve estar envolvido de alguma forma. Todo mundo sabe que ele vivia vigiando o lugar. Miss Marple não respondeu imediatamente. Ela se lembrava da expressão calma de Arthur Bellamy na tarde anterior, da imobilidade em sua postura e da curiosa paciência com que ele parecia observar todos os outros. Assistir, disse ela lentamente, nem sempre é o mesmo que atuar. A senhora Denham pareceu ligeiramente desapontada com isso. Ouviram-se batidas na porta da casa de campo. A senhora Denham apressou-se a atender e retornou momentos depois com uma expressão de leve surpresa. É a senhorita Hastings, disse ela. Ela perguntou se poderia falar com você. Clara Hastings entrou hesitante, tirando o chapéu com dedos nervosos. À luz do dia, seu sofrimento era ainda mais evidente. Seus olhos estavam opacos pela falta de sono e seu brilho habitual havia desaparecido por completo. Miss Marple levantou-se gentilmente. Minha querida Miss Hastings, entre, por favor. Clara sentou-se, mas a princípio não disse nada. Ela segurava as luvas com força em ambas as mãos, torcendo-as daquele mesmo jeito inquieto que Miss Marple havia notado no dia anterior. Espero não estar me intrometendo, disse ela por fim. De forma alguma, respondeu Miss Marple gentilmente. A senhora e Denham estava justamente me contando como a vila está tensa. Clara esboçou um sorriso fraco e forçado. Sim, todo mundo está falando sobre isso. É assim que funcionam as aldeias, disse Miss Marple. A conversa se espalha mais rápido que a correspondência. Clara hesitou, depois inclinou-se ligeiramente para a frente. Senhorita Marple, disseram-me que a senhora reparou em algo relacionado à xícara de chá ontem. Senhorita Marple a observou em silêncio. O inspetor Hale me perguntou o que eu havia observado. Os dedos de Clara apertaram as luvas. Pensei que talvez você tivesse visto outra coisa. Que tipo de coisa? Clara engoliu em seco. Alguém perto da senhora Carrington, pouco antes de ela entrar. Miss Marple inclinou a cabeça pensativamente. Havia várias pessoas circulando pela varanda. Sim, mas alguém próximo a ela. Os olhos de Miss Marple repousaram no rosto da jovem por um longo momento. Por que você pergunta isso, minha querida? Clara olhou para baixo. Suponho que estou apenas tentando entender como isso pôde acontecer. Compreensível, disse Miss Marple suavemente. Nesse instante, a porta da casa abriu-se novamente sem cerimônia e o inspetor Hale entrou. Sua expressão sugeria que ele havia percorrido a vila rapidamente durante toda a manhã. Senhorita Marple, disse ele acenando com a cabeça, eu esperava encontrá-la aqui. Seu olhar se voltou brevemente para Clara Hastings. Senhorita Hastings, eu também ia chamá-la. Clara enrijeceu. Você descobriu alguma coisa? Ela perguntou. Hale tirou um papel dobrado do bolso. O médico legista concluiu seu exame preliminar no início desta manhã.
O veneno era de fato arsênico, administrado em quantidade suficiente para agir muito rapidamente. O quarto ficou muito silencioso. Hale prosseguiu. Também examinamos a xícara de chá, encontrada ao lado da Sra. Carrington. Havia vestígios de arsênico no chá restante. O rosto de Clara empalideceu. Miss Marple falou calmamente. O que sugere que o veneno estava naquela xícara? Muito provavelmente, disse Hale. No entanto, também descobrimos outra coisa. Ele desdobrou o papel e olhou para ele brevemente antes de continuar. A Sra. Carrington recebeu uma carta ontem de manhã. Uma carta bastante desagradável. Segundo sua empregada doméstica, isso a perturbou consideravelmente. O olhar de Miss Marple se tornou ligeiramente mais penetrante. Uma carta? Sim. Infelizmente, a carta em si desapareceu. Clara Hastings soltou um suspiro repentino e involuntário. O inspetor Hale olhou diretamente para ela. E é exatamente isso, disse ele em voz baixa, que pretendo encontrar. Durante alguns segundos após a fala do inspetor Hale, a pequena sala de estar permaneceu completamente silenciosa. O silêncio parecia mais pesado do que antes, como se a carta desaparecida tivesse trazido consigo um peso novo e incômodo. Clara Hastings encarou o inspetor. Uma carta desapareceu? Ela repetiu fracamente. Sim, respondeu Hale calmamente. A Sra. Carrington recebeu ontem de manhã. Sua empregada disse que ela leu na sala de café da manhã e pareceu muito perturbada. Senhorita Marple juntou as mãos calmamente no colo. E depois disso? A empregada disse que a senhora. Carrington trancou a carta dentro da pequena escrivaninha na sala de estar. Quando examinamos a escrivaninha ontem à noite, o compartimento estava vazio. Os olhos de Miss Marple repousaram pensativamente sobre o inspetor. A escrivaninha estava trancada quando você a encontrou? Não, disse Hale. Já estava aberto. Clara se remexeu na cadeira, seus dedos nervosos apertando novamente as luvas. Talvez a Sra. Carrington tenha removido ela mesma, sugeriu ela rapidamente. Essa possibilidade não foi descartada, disse Hale. Mas ninguém ainda conseguiu nos dizer onde ela possa tê-lo guardado. A Sra. Denham, que estava rondando ansiosamente perto da janela, se pronunciou. Mas o que poderia haver na carta que fosse tão importante? O inspetor Hale deu de ombros levemente. Algo suficientemente desagradável para perturbar a senhora Carrington, e suficientemente importante para que alguém o removesse posteriormente. Miss Marple refletiu sobre isso em silêncio. As cartas sempre desempenharam um papel bastante importante nas tragédias rurais. As pessoas escreviam à tinta coisas que jamais ousariam dizer em voz alta, e uma vez escritas, essas palavras tinham o poder de se tornarem inconvenientes. A empregada notou mais alguma coisa na carta? Perguntou Miss Marple gentilmente. Hale assentiu com a cabeça. Ela descreveu o envelope como simples, sem remetente. A caligrafia era desconhecida. Clara baixou o olhar para o tapete. Miss Marple a observou por um instante. Minha querida senhorita Hastings, disse ela suavemente. A Sra. Carrington mencionou ter recebido tal carta da senhora? Clara ergueu o olhar rapidamente. Não. Eu só a vi rapidamente ontem à tarde, quando ela estava se preparando para a festa. E ela parecia ser ela mesma de sempre. Clara hesitou. Bem, talvez um pouco distraído. O olhar do inspetor Hale se aguçou ligeiramente ao ouvir isso. Distraído de que maneira? Não sei dizer ao certo, respondeu Clara, com a voz novamente embargada. Ela estava conversando com o Sr. Grant sobre alguma coisa, e os dois pararam de falar quando eu entrei na sala. Senhorita Marple lançou um olhar para o inspetor. Parece que o Sr. Grant esteve tendo várias conversas particulares ontem. Sim,
disse Hale pensativamente. Ele admitiu ter falado com a Sra. Carrington antes do início da festa, mas insiste que a conversa se referia a assuntos jurídicos rotineiros. A expressão de Miss Marple permaneceu serena. Questões legais costumam ser, muitas vezes, surpreendentemente emocionais. Clara mudou de posição novamente, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. O inspetor Hale dobrou o papel e o guardou de volta no bolso. Há outro ponto a considerar, disse ele. O veneno estava na xícara de chá encontrada ao lado do corpo da Sra. Carrington. No entanto, se a observação da Srta. Marple sobre a troca da xícara estiver correta, então alguém pode tê-la adulterado depois que o chá foi servido. A Sra. Denham soltou um suspiro suave. Você quer dizer que alguém pode ter trocado os copos? É uma possibilidade. Srta. Marple assentiu levemente com a cabeça. Em grandes reuniões, os copos são constantemente movidos, reabastecidos e trocados. Não seria difícil para alguém atento a esses detalhes. Clara pareceu subitamente inquieta. Mas isso significaria que o assassino devia ser muito próximo dela. Sim, disse Hale em voz baixa. A palavra ficou pairando no ar. Fechar. Miss Marple se lembrou de Arthur Bellamy, parado perto da cerca viva, observando a Sra. Carrington com uma concentração tão deliberada. Mas ela também se lembrou da reação assustada de Clara no momento em que Bellamy falou. O medo era algo muito curioso. Por vezes, surgia onde a culpa esperava ser descoberta. Miss Marple levantou-se lentamente e caminhou até a janela. Lá fora, a rua tranquila da vila parecia inalterada, como se os eventos do dia anterior jamais tivessem ocorrido. Mas Miss Marple sabia mais do que isso. O menor tremor sob superfícies calmas muitas vezes revelava a perturbação mais profunda. Inspetor, disse ela após um instante. O senhor falou novamente com o Sr. Bellamy esta manhã? Sim, respondeu Hale. Brevemente. E que impressão ele lhe passou? O inspetor analisou essa questão cuidadosamente. O Sr. Bellamy afirma que observou muito pouco, além do óbvio. No entanto, ele fez uma pequena pausa. No entanto, perguntou Miss Marple. Ele mencionou algo curioso. Miss Marple voltou-se para ele. O que é que foi isso? A voz de Hale baixou um pouco. Ele disse que a Sra. Carrington tinha inimigos na aldeia. A Sra. Denham pareceu chocada. Inimigos? Isso é um absurdo. O olhar de Hale se voltou para Clara Hastings, que havia empalidecido novamente. O Sr. Bellamy parecia bastante convicto disso. Srta. Marple estudou o rosto da jovem. E, em silêncio, se perguntava se Arthur Bellamy observava a vila há tempo suficiente para saber exatamente onde seus segredos estavam enterrados. Na tarde seguinte, um pequeno grupo se reuniu na sala de estar da Hawthorne House, a mesma sala onde a Sra. Evelyn Carrington havia caído apenas 2 dias antes. O ambiente era discreto, porém tenso, carregado de uma expectativa silenciosa. O inspetor Hale estava perto da lareira, com seu caderno na mão, embora parecesse menos interessado em escrever do que em observar. Estavam presentes Lionel Grant, sereno, mas pálido. O Dr. Wainwright, solene e pensativo. A Sra. Finchley e a Sra. Denham, que se sentavam próximas uma da outra, cochichando ansiosamente. Clara Hastings, cujo silêncio nervoso se tornara ainda mais pronunciado. E, finalmente, Arthur Bellamy, de pé perto da janela com seu habitual distanciamento calmo. Miss Marple estava sentada na poltrona ao lado da pequena mesa onde a xícara de chá fatal havia repousado. Ela juntou as mãos delicadamente no colo e olhou ao redor da sala com um leve interesse, como se fosse apenas mais uma conversa de aldeia e não a conclusão de uma investigação de assassinato. O inspetor Hale pigarreou. A Srta. Marple pediu que nos reuníssemos aqui esta tarde, disse ele.
Ela acredita que tem algo importante para explicar. Vários rostos se voltaram para a senhora idosa. Miss Marple esboçou um sorriso discreto. Receio que tenha estado apenas a refletir sobre a natureza humana, disse ela. Os olhos de Arthur Bellamy repousaram sobre ela com atenção silenciosa. A senhora Carrington era amplamente admirada, continuou Miss Marple. Na verdade, e pode-se dizer que ela era admirada a tal ponto que pouquíssimas pessoas questionavam seu caráter. A senhora Finchley assentiu vigorosamente com a cabeça. Ela era uma mulher maravilhosa. Sim, disse Miss Marple suavemente, mas a admiração pode esconder muitas coisas. E nas aldeias, memórias antigas muitas vezes se escondem sob boas maneiras. Lionel Grant se mexeu ligeiramente. Não vejo bem o que isso tem a ver com o assunto em questão. Ah, eu acho que sim, Sr. Grant, respondeu Miss Marple gentilmente. Seguiu-se um silêncio. Miss Marple continuou calmamente. Quando a senhora Carrington recebeu aquela carta na manhã da festa, ficou muito perturbada. A carta, como agora sabemos, não desapareceu por acaso. O inspetor Hale assentiu com a cabeça. Recuperamo-lo esta manhã. Várias cabeças se viraram bruscamente. A senhorita Marple inclinou a cabeça em sua direção. Foi encontrado escondido em uma gaveta no escritório do Sr. Grant. O rosto de Grant empalideceu. Isso não prova nada, disse ele rapidamente. Não, concordou Miss Marple. Mas o conteúdo da carta prova muita coisa. O inspetor Hale falou em voz baixa. O documento continha uma ameaça de revelar certas irregularidades financeiras relacionadas aos fundos de caridade da senhora Carrington. Um murmúrio de choque se espalhou pela sala. O Dr. Wainwright olhou incrédulo. Isso certamente não pode ser verdade. Senhorita Marple suspirou suavemente. Infelizmente, sim. A senhora Carrington vinha desviando discretamente pequenas quantias de dinheiro de várias contas de caridade há anos. Nada tão grande que chamasse a atenção de imediato, mas o suficiente para criar uma reserva privada confortável. A senhora Finchley ficou horrorizada. Mas quem a acusaria de tal coisa? O olhar de Miss Marple voltou-se para Arthur Bellamy, a pessoa que a estava observando. Bellamy permaneceu completamente imóvel. Descobri muito cedo, continuou Miss Marple, que o hábito do Sr. Bellamy de observar o vizinho não era mera excentricidade. Veja bem, muitos anos atrás, a irmã dele morava nesta vila. A voz de Bellamy soou em tom baixo. E a senhora Carrington a arruinou. Senhorita Marple assentiu com a cabeça. Sua irmã investiu suas economias em um projeto beneficente promovido pela senhora Carrington. O dinheiro desapareceu. Sua irmã perdeu tudo e deixou a vila em desgraça. O quarto ficou completamente silencioso. As mãos finas de Bellamy repousavam levemente no encosto de uma cadeira. Voltei anos depois, disse ele calmamente. E observei. Miss Marple continuou. Você acabou reunindo provas suficientes para expor a senhora Carrington. A carta que você enviou ameaçava exatamente isso. Mas a exposição não foi o que aconteceu. O inspetor Hale olhou na direção de Lionel Grant. Por que o Sr. Grant interceptou a situação? A compostura de Grant finalmente se desfez. Isso é ridículo. De forma alguma, disse Miss Marple gentilmente. Você era o advogado da senhora Carrington e estava plenamente ciente de suas atividades financeiras. Quando ela recebeu a carta, ligou para você imediatamente. Juntos, vocês perceberam que o escândalo destruiria ambos. A voz de Grant se elevou abruptamente. Então você imagina que eu a assassinei? Senhorita Marple balançou a cabeça negativamente. Não. Acredito que sua intenção era silenciar o Sr. Bellamy. Todos ficaram olhando fixamente. Miss Marple continuou calmamente.
Você colocou arsênico em uma xícara de chá que esperava que o Sr. Bellamy usasse quando entrasse durante a festa. Mas as circunstâncias mudaram. O inspetor Hale falou em voz baixa. A Sra. Carrington pegou a xícara errada. Senhorita Marple assentiu com a cabeça. A taça que o Sr. Grant havia preparado para outra pessoa. Grant afundou em uma cadeira, com o rosto pálido como um fantasma. Foi um acidente, murmurou ele com a voz rouca. Eu nunca quis. O inspetor Hale deu um passo à frente. Receio que essa explicação terá de ser dada de forma mais formal. 2 policiais que aguardavam do lado de fora entraram na sala. Grant não resistiu quando o agarraram pelos braços. Arthur Bellamy observou a cena em silêncio. Senhorita Marple olhou para ele com ternura. Buscar vingança pode ser algo perigoso, disse ela. Bellamy esboçou um sorriso pequeno e cansado. Minha única intenção era revelar a verdade. E no fim, disse Miss Marple suavemente, a verdade se revelou. A sala foi esvaziando lentamente enquanto a polícia escoltava Lionel Grant para fora. Lá fora, a tranquila vila de St. Cleather's Hollow continuava com seus sons vespertinos habituais. Vozes distantes, uma carroça passando, o farfalhar do vento entre as sebes. Senhorita Marple levantou-se e caminhou em direção à janela. O inspetor Hale juntou-se a ela. Você viu isso muito claramente, disse ele. Senhorita Marple deu um leve sorriso. Oh, não, inspetor. A natureza humana raramente é clara. A gente simplesmente aprende a prestar atenção aos detalhes. Ela lançou um olhar para a casa vizinha, onde Arthur Bellamy passara tantas horas em silêncio, observando Hawthorne House. Nas aldeias, acrescentou ela pensativamente, as pessoas acreditam que conhecem seus vizinhos. O inspetor Hale seguiu o olhar dela. E será que sim? Senhorita Marple balançou a cabeça suavemente. Nem de perto tão bem quanto eles imaginam.